Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças nesta noite por mais uma oportunidade de estar na tua presença, te adorando, meu Deus, na beleza da tua santidade. Vem nos tocar, meu Deus, de uma forma especial. Vem tocar a tua igreja, vem tocar os teus filhos. Precisamos, meu Deus, de um milagre. Queremos estar, meu Deus, no caminho do teu milagre. Vem operar, meu Deus, as tuas maravilhas. Opera, meu Deus, na vida do seu povo, Senhor, os grandes sinais. Vai abrindo as portas, meu Deus, que estão fechadas. Meu Deus, estende tuas mãos de misericórdia e graça. Opera, meu Deus, tremendamente em nossos corações. Queremos, meu Deus, sentir a tua presença. Precisamos do toque do Senhor, meu Deus. Toca a nossa vida, toca os nossos corações, meu Deus. Vai colocando por terra, meu Deus, todo impedimento do inimigo. Toda ação de Satanás já está destruída, já está desfeita pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, opera tuas maravilhas, opera os teus milagres, meu Deus. Eu creio sim, meu Deus, e tenho certeza que mais uma vez sairemos desse lugar abençoados. Seremos tocados, meu Deus, com as tuas mãos. Toca, meu Deus, a tua igreja, toca o teu povo, Senhor, de uma forma maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Opera, meu Deus, opera tremendamente, meu Deus, opera tremendamente, Senhor, em nossa família. Visita a nossa casa, meu Deus, a nossa parentela. Vai operando, meu Deus, vai operando, meu Pai. Meu Deus, para ti nada é impossível. Por isso oramos com fé, oramos com certeza, Senhor, que já estamos abençoados. Já estamos, meu Deus, debaixo da promessa. Já estamos, meu Deus, debaixo do teu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Quem trouxe a Bíblia Sagrada diz amém. Amamos a palavra de Deus, pois sabemos que através das Sagradas Escrituras Deus está falando conosco. Jesus Cristo foi quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A palavra de Deus para nós é a Bíblia Sagrada, não parte dela, mas toda ela, pois Paulo vai dizer a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para consolar, redarguir e corrigir. A palavra de Deus é tudo que nós mais queremos. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número... Vamos ler desde o primeiro. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Amém. Levante sua mão, sua Bíblia ao alto, em nome de Jesus. Nós vamos pedir para Deus falar conosco através da sua palavra. Levante suas mãos, levante a palavra de Deus em suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar de uma forma poderosa conosco, e que acima de tudo nossos corações estejam preparados, meu Deus, para ouvir a tua voz e entender. Vem, meu Deus, com tua palavra cheia de glória, meu Deus, com a tua palavra cheia de poder.
Meu Deus, que o teu Espírito se manifeste em nós. Meu Deus, porque cremos e damos glórias ao santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Tome o seu assento, por favor, e ao se assentar, você aplaude a Jesus. Ao tomar o assento, aplauda Jesus Cristo. Com muita alegria, aplauda Jesus Cristo. Isso, vamos glorificar a Jesus com muita alegria. Vamos dar a Ele aquilo que Ele merece. Preste atenção na palavra de Deus mais uma vez. Deus está falando aos nossos corações. Estamos na campanha No Caminho do Milagre. Todos os dias estamos meditando a respeito da maneira como Deus opera milagres na nossa vida. E hoje eu quero entender a palavra de Deus juntamente com meus irmãos a respeito do momento em que Jesus nos convida para o lugar do milagre. Quando Jesus nos convida para voltar talvez ao lugar que não deveríamos sair. Enfim, quando Jesus aparece em cena para nos ajudar naquilo que nós, mesmo achando que somos capazes de resolver, que pensamos ser suficientemente bons para resolver, mas não conseguimos. Pedro, tanto quanto seus amigos, eram pescadores experientes, talentosos, capacitados. No entanto, que era dali que eles tiravam o seu sustento. Se não fossem bons pescadores, talvez eles não sobreviveriam. Mas era o ganha-pão deles. Eu penso que eles eram bons, que eles entendiam, que eles tinham conhecimento sobre as técnicas necessárias para uma boa pesca, que eles sabiam talvez até o lugar onde era mais propício de se pescar, entendia de tudo. Eu não vou falar muito porque eu realmente não entendo. Mas Pedro, eu sei que ele entendia. Pedro era bom, conhecia e tinha experiência, era capacitado para aquilo. Mas parece que aquele dia não deu certo. E o que a gente identifica na história é que visivelmente esgotaram-se a esperança e as forças naquele dia de trabalho. Tudo o que eles puderam fazer, eles fizeram. Passaram a noite toda tentando, passaram a noite toda no mar, mas chegando pela manhã, eles constataram que o resultado continuou sendo o mesmo: desastre. Uma longa jornada, muito trabalho, muito esforço, muito empenho, muito cansaço, mas sem nenhum resultado. Seria como você trabalhar um dia todo, um dia cansativo de trabalho, da manhã até a tarde ou até a noite, e de repente, ao findar aquele dia, você saber que não receberá nada por aquele dia de trabalho. Seria muito frustrante, sim ou não? É claro que sim. Esta era a sensação daqueles homens. Muito trabalho, muito esforço, muito desgaste para absolutamente nada. Talvez você já está identificando tudo que eu estou dizendo com o cenário da sua vida. Trabalho, esforço, empenho, sem resultados. Tentativas frustradas, mesmo dentro daquilo que você pensa que é capaz de fazer. Porque, repito, Pedro é alguém que entende, Pedro é alguém que conhece. Ele e seus amigos são pessoas capacitadas para aquilo. Preste atenção, não estamos falando de alguém amador ou de alguém inexperiente que está tentando pescar, não. Ele vivia da pesca, então se entende que ele era bom naquilo que fazia. Mas preste atenção, ele era bom, mas naquele dia deu tudo errado. Naquele dia ele foi frustrado com o mar, com os peixes e consigo mesmo. E ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele sabia, toda a bagagem de experiência se tornou inútil quando os peixes não apareciam
Presta atenção, muitas vezes os problemas surgem em meio a impossibilidades, para que a gente possa saber, para que a gente possa entender que existe um limite. Preste atenção, existe um limite até onde eu e você podemos ir. Esse limite chama-se impossível. Pastor, o porquê Deus permite me deparar com o impossível? É claro, porque é a partir do impossível que nós vemos a mão de Deus, é a partir do impossível que nós vemos a glória de Deus, e Deus mostra que nós somos limitados e que Ele tem todo o poder em suas mãos. Eles desistiram e pensaram, não tem mais o que possa ser feito. Mas presta atenção, quando chegar o momento que a gente pensar que não tem o que fazer, que as chances já se foram, que as oportunidades se acabaram, que as portas se fecharam, presta atenção, essa situação pode ser revertida se Jesus estiver conosco. Somente Jesus pode reverter toda e qualquer situação de fracasso. Vou repetir de novo, somente Jesus Cristo pode reverter toda e qualquer situação de fracasso. Ele pode transformar o dia da maior frustração da nossa vida como o dia de maior milagre que nós vamos experimentar quando nós entendermos que Ele é o dono de todo o poder e de toda a glória. Para Ele já não há mais o que poderia ser feito. No entanto, o texto nos diz que eles desceram do barco, havendo descido, versículo 2, estavam lavando suas redes. Preste atenção, nunca saia da direção de Deus. Não era para ele sair do barco, não era a hora. Não sai da vontade de Deus, tem a vontade de Deus para a sua vida. O barco era o instrumento pelo qual Jesus iria operar o milagre sobre a vida deles. Eu costumo dizer que a gente nunca deve tomar direção alguma se Deus não der uma direção para nós. Não arrisque um atalho, não arrisque um caminho, se você não entender que Deus está te dirigindo por ali. Até porque já dizemos várias vezes que Deus nunca nos guiará por um caminho que Ele não está. Ele nunca nos levará para onde Ele não nos guiará. Não era para ele sair dali. Estão lavando as redes, estão desistindo, estão desanimando, estão desacreditando. Mas preste atenção, mesmo quando a gente pensar que não tem o que fazer, Jesus Cristo aparece na história para mostrar para mim e para você que para Ele nada é difícil. Mesmo quando a gente dizer é melhor abandonar o barco, é melhor eu pegar, guardar minha rede, estão lavando as redes porque já não vão trabalhar mais, já não tem o que fazer mais, então vou sair do barco, vou lavar minha rede, vou para casa dormir, porque hoje o mar não está para peixe. Já ouviu esse ditado? Hoje o mar não está para peixe. Era exatamente o que ele estava pensando. Hoje o dia não vai dar em nada. É melhor eu sair do barco. É melhor eu desistir. É melhor lavar minha rede. Não vai dar nada certo. Talvez era a convicção que você estava até entrar aqui nesta igreja. Você estava pensando, eu acho que vai dar tudo errado. Mas eu estou aqui para dizer a você aqui nesta noite, não vai dar tudo errado. Jesus está chegando na história, e onde Ele chega, Ele faz dar tudo certo. Onde Jesus chega, Ele chega para fazer tudo dar certo. Pode aplaudir a Jesus Cristo se você crê. Pode aplaudir a Jesus Cristo se você crê. Eles estão pensando que vai dar errado, mas Jesus está chegando para dar certo. Jesus vai observar. Jesus vai observar a reação daqueles homens. Jesus está observando aquela grande multidão. E é só Jesus para no meio de toda aquela multidão observar aqueles poucos homens. O grande detalhe é o seguinte, que Jesus, quando observa, Ele não observa só com o olhar de encontrar o problema, mas Ele sempre olha com o olhar de solução. Jesus está vendo aqueles homens desistindo, está vendo aqueles homens lavando as redes. Jesus já sabe tudo o que aconteceu, porque Ele é onisciente. Jesus já sabe que aqueles homens estão frustrados. Eles não contaram nada para Jesus, mas Jesus já está sabendo. Pastor, Jesus já está sabendo? Tá. Pastor, Jesus está sabendo do meu problema? Tá. Jesus está sabendo da minha dor? Tá. Jesus está sabendo da minha dificuldade? Tá. Jesus está observando e Ele identifica aqueles dois homens. E repito, quando Jesus está olhando, Ele não olha somente para encontrar o problema, isso Ele já sabe. Acima de tudo, quando Ele olha, Ele já tem um olhar para identificar a solução que nós precisamos. Jesus vai entrar no barco deles, é isso que o texto nos fala.
Jesus entra no barco, pediu para que o barco se afastasse um pouco. Talvez a razão que aquela pesca tenha sido frustrada era porque aquela noite, ou aquela experiência, era para eles identificar o que seria uma pescaria sem Jesus e uma pescaria com Jesus. Porque os peixes podem até se esconder, o mar pode se balançar, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas se Jesus está no barco, tudo vai acontecer do jeito que Ele quer. Pode até ser que os peixes tinham se escondido, pode até ser que estava para dar errado mesmo, não era dia de pescar, mas se Jesus está no barco, é Ele que estabelece a condição. Pode ser que as condições realmente sejam essas, pode ser que os critérios sejam esses, não tem problema. Onde Jesus está, vai acontecer do jeito que Ele quer. Não importa a maré, não importa o vento, não importa a lua, não importa o calor, não importa o frio. Onde Jesus está, as coisas vão acontecer do jeito que Ele quer. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus vai entrar no barco. E quando a gente fala de Jesus entrar no barco, a gente já quer logo pensar, pronto, aconteceu o milagre. Porque se a gente falar, Jesus entrou no barco, a gente quer logo receber o milagre, é ou não é? Jesus entrou no barco, pronto, recebi o milagre. Mas não foi isso. Antes de Jesus operar o milagre material, Jesus vai cuidar das coisas espirituais. O texto nos diz que Jesus, entrando no barco, Ele assentou-se, não estava com pressa não, e começou a ensinar a multidão. Jesus está prestes a operar um milagre muito grande na vida daqueles homens, mas antes de tudo, Ele vai alimentar a alma daqueles que estão sedentos. Antes de Jesus suprir a necessidade material que eles tinham, havia uma necessidade. Eles precisavam dos peixes para o sustento, precisavam dos peixes para a sua subsistência. Mas antes de qualquer coisa, Jesus Cristo está chegando ali para mostrar aquilo que vem antes, aquilo que é mais importante. Antes dos peixes, antes do milagre, antes do suprimento das necessidades físicas e materiais, Jesus vai dar aquilo que é eterno. Jesus vai dar a sua palavra. Jesus vai ensiná-lo a respeito da boa e perfeita vontade do Pai para eles. Jesus se assenta e começa a ensinar. Se você queria aplaudir e não deu certo, a gente vai fazer de novo. Vamos lá, isso. O milagre eles precisam imediatamente, mas Jesus vai dizer, calma aí, antes de eu fazer o milagre, primeiro eu vou ensinar vocês algumas coisas aqui que são mais importantes. Preste atenção. A prioridade de Deus sempre é a parte espiritual. A gente não pode esquecer disso. Estamos falando de milagre, sim. Estamos falando de vitória, sim. Estamos no caminho do milagre, sim. Tem bênção de Deus, sim. Deus abre porta onde não tem porta, sim. Deus prospera, sim. Deus abençoa em tudo, sim. Mas antes de tudo, a preocupação número 1 de Deus é que a gente escute a sua palavra, que nós tenhamos a nossa alma alimentada, porque de nada adianta a gente estar envolto de uma vida cheia de regalias, de bênçãos, e a nossa alma está sedenta de Deus. De nada vai adiantar a gente ter de tudo o que precisamos, mas se faltar a presença de Deus em nós, se faltar a comunhão de Deus em nós, é a mesma coisa que a gente não tivesse nada. Antes de Jesus dar aquilo que eles precisavam de material, Jesus vai suprir aquilo que é espiritual. Preste atenção, Jesus tem uma sequência, Jesus tem uma maneira, Jesus tem um método de Ele fazer um milagre na nossa vida. E às vezes a gente está tão apressado, e o desespero bate no nosso coração, mas a gente não entende. Antes que o milagre material aconteça, Jesus quer nos fortalecer a nossa fé. Jesus quer que a gente o conheça. Jesus está ensinando a eles a vontade do Pai. Preste atenção, antes do milagre vem a comunhão, antes do milagre vem o entendimento, até porque milagre se acontece com fé, e fé se recebe através da palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje ouvindo a preciosa palavra de Deus. Se apropria aqui hoje daquilo que Deus fala ao teu coração, porque quando entendemos a sua palavra, quando recebemos a sua mensagem, quando identificamos a voz
voz de Deus falando em nossos corações, nós estamos preparados para receber os maiores milagres de Deus na nossa vida. Se alguém que recebe, eu convido você a glorificar a Deus. Eu convido você a adorar a Deus. Tem milagre de Deus quando a gente entende a preciosa palavra de Deus. É claro que eles queriam milagre naquela mesma hora. Você falou, calma aí. E observa, ele não está nem com pressa, ele senta. Jesus não está com pressa não de acabar aquele culto, ele senta. Não sei quanto tempo ele demorou, mas foi o suficiente para eles crerem no poder de Jesus. Aparentemente, aquele é um dos primeiros, ou o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Se não for o primeiro, é um dos primeiros encontros. Jesus, diz o texto, versículo 4, quando ele acabou de falar, acabou de ensinar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Duas ordens de Jesus e duas atitudes muito importantes daqueles homens. Primeiro, Jesus está mandando eles ir ao mar alto. Jesus poderia fazer o milagre onde eles estavam. Jesus não precisa de lugar para operar milagre. Jesus pode operar um milagre onde quer que ele esteja, ou onde quer que a gente esteja. O lugar nunca vai ser problema para Deus operar o milagre. Para Deus não é, mas para a gente pode ser. O lugar pode significar muita coisa para nós. Primeiro, foi naquele mar que ele foi fracassado, e é lá que Jesus vai fazer ele voltar de novo. É lá que ele foi derrotado. Foi naquele mar onde ele teve a maior frustração da vida dele. Aquela noite ele não pegou nada. Ele falou: vai para o mesmo lugar. Lá você estava sem eu, agora você vai comigo, e você vai ver que é diferente. A tua vida comigo e a tua vida sem mim é diferente. Você caminhar comigo é uma coisa, caminhar sem eu é diferente. Vamos lá para o mesmo lugar. No meio do mar não haveria meios para ele desistir. Jesus vai se afastando do mar, porque quanto mais longe estiver da praia, mais difícil vai ser para ele fugir do barco. Lá também não tinha multidão para desanimar, porque muitas vezes a grande multidão que está à nossa volta não está perto para ajudar. Muitas vezes a grande multidão que nos cercam não estão por perto para estender as mãos e nos auxiliar quando precisamos. Jesus está afastando de tudo e de todos. Não está nem perto da praia para poder existir, e também não está perto das pessoas para ouvir nada contrário. Vão ao meio do mar, num lugar onde estão somente Jesus e eles. Sabe o que me parece aqui também? Jesus queria intimidade e profundidade naquele relacionamento. Eu quero operar um milagre na tua vida, Pedro, mas eu quero estar só eu e você. Jesus está buscando intimidade e profundidade. Preste atenção. Eu sei que é muito bom a gente estar em muitos, eu sei, isso é maravilhoso, mas existe um lugar que é só entre nós e Deus. Eu estou falando da comunhão com Deus. E a comunhão que nós temos com Deus, ela é independente da quantidade de pessoas que estão à nossa volta. A comunhão que nós temos com Deus é independente da quantidade de pessoas que tem em um culto. A comunhão que nós temos com Deus depende de nós e Deus. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e entendemos o que Ele está nos chamando, entendemos o que Ele está nos convidando. Quanto mais longe a gente estiver da praia, quanto mais longe a gente estiver das multidões, mais perto a gente está da profundidade com Cristo. Pastor, o que isso representa? Preste atenção. Eu não estou falando no sentido de multidão literal. Não é isso que eu estou dizendo, não. Senão daqui a pouco todo mundo vai querer se isolar, né? Eu estou falando que muitas vezes a gente gasta tanto tempo com as pessoas e quase nenhum tempo com Jesus. A gente ouve tanto todo mundo, mas a gente tira pouco tempo para ouvir o que Jesus quer dizer para nós. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando no sentido literal de multidão. Estou me referindo àquilo que é prioridade em nossa vida. Eu estou falando aquilo que faz a diferença na nossa vida espiritual. Jesus está chamando: vem um pouquinho comigo, vem.
Parece que eu estou ouvindo Jesus convidar a todos nós que estamos aqui nesta noite. Parece que eu estou ouvindo Ele convidar a mim e a você. Ele está nos chamando para o meio do mar, para que nós se afaste um pouquinho daquilo que nos distancia dEle. Ouve a voz de Jesus. Ele procura alguém que possa dizer: sim, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Jesus chama eles para o meio do mar e diz: lance as vossas redes. Quando Jesus manda eles lançar as redes, todas as circunstâncias eram contrárias. Aquilo que Jesus está dizendo parece contraditório. Primeiro, era dia, e o horário melhor para pescar seria à noite. Primeira contradição. Segunda, eles estavam muito cansados para voltar de novo no mar e pescar. Terceiro, quem está mandando eles ir no mar e pescar não é um pescador experiente. Jesus era um carpinteiro. Mas preste atenção, tudo ali é contrário. Toda a razão não bate. Tudo ali é ilógico. Mas Pedro lembrou de uma coisa. Agora há pouco eu estava aqui. Tudo era favorável. Era noite. Eu estava com força e vontade para pescar. E eu estava fazendo tudo o que eu sabia. E deu errado. Agora parece que vai dar errado. Mas quem está falando comigo? Quem está falando comigo é o Mestre. Versículo 5, olha o que ele diz. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre. Ele ficou poucos minutos ouvindo Jesus, e ele já consegue entender que Jesus é Mestre. O pouquinho de tempo que Jesus entrou no barquinho dele e estava ensinando a multidão, Pedro está ali do lado, só ouvindo, só entendendo. E ele chegou na conclusão: esse cidadão não é um cidadão comum não, ele é o Mestre. Ali agora tudo é contrário, tudo é oposto. Mas ele vai dizer: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas pela tua palavra, porque tu mandas, lançarei a rede. Senhor, eu sei que está tudo errado, não está na hora de pescar, eu estou cansado, mas eu sei de uma coisa: quem está falando é o Senhor dos senhores, é o grande Senhor da minha vida. Pela tua palavra eu vou lançar a rede. Eu fiz do meu jeito, deu errado. Agora, Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Pela tua palavra eu lançarei a minha rede. Há alguém que crê na palavra de Deus? Sobre a tua palavra, Senhor. Sobre a tua palavra, Senhor. Sendo ele mestre na pescaria, foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Muitas vezes a gente precisa quebrar o nosso orgulho e obedecer a palavra de Jesus. Está lembrado de Naamã? Precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tem hora que o orgulho tem que quebrar para Jesus poder operar na nossa vida. Ele tudo sabia, mas ele entendeu uma coisa naquele dia: que o poder é só de Jesus. Ele muito entendia, muito conhecia, mas naquele momento ele entendeu que quem tem poder é Jesus. Ele pode conhecer tudo, pode saber tudo sobre o mar, mas quem faz o peixe vir é Jesus. Pois o texto nos diz: e fazendo assim, quando eles obedeceram, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quando eles ouviram a Jesus, eles pescaram tanto peixe como nunca tinham pescado. Como assim, pastor? Eu tenho certeza que eles nunca tinham pescado tanto peixe como eles pegaram dessa vez. Por quê? Porque naquele dia as redes estavam se rompendo. Se algum dia eles tivessem pegado mais peixe, aquelas redes já não prestavam mais. Mas naquele dia Jesus mostrou que estando com eles, eles podem viver coisas extraordinárias. Jesus está fazendo eles entenderem que se Ele estiver com eles, eles podem viver coisas grandes. E foram tantos peixes que não foi o suficiente a rede deles para pegar. Vem cá, fizeram sinal para os companheiros: vem nos ajudar, vem nos ajudar, vem nos ajudar. É muito peixe, é muito peixe, é muito peixe. Jesus deu a ordem. O milagre de Deus está chegando na tua vida, pode crer. Se você está entendendo que é Deus que está falando com você aqui hoje, pode lançar a rede. Pastor, mas eu já tentei, eu já fiz,
tudo que poderia ser feito eu já fiz. Mas preste atenção, hoje você vai dizer: Senhor, pela tua palavra, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu entendi, Senhor, a tua voz. Então agora eu não vou fazer baseado nos meus critérios, não vou fazer baseado naquilo que eu entendo, que eu sei. Eu vou fazer agora diante da tua palavra, pela tua palavra, pela tua ordem, eu lançarei a rede. Pode ir pela palavra, pode ir pela palavra, pode ir pela palavra de Deus, vai dar tudo certo. E vai ser tanto, vai até abençoar outras pessoas. Ele precisou chamar outras pessoas para repartir aqueles que estavam ao seu redor. Quando Jesus te abençoar bastante, não seja egoísta não, divide para o barquinho do lado também. O que me chama mais atenção é que o que mais admirou Pedro com aquele milagre não foi o milagre, mas foi o poder de Jesus. Pois o texto nos diz, no versículo 8, que vendo isso Simão Pedro, ele não ficou pasmo com o milagre, não. O texto diz, e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A admiração de Pedro não é nem com o milagre, ele ficou admirado com Jesus. Preste atenção, quando Deus opera um milagre em nossa vida, é para que a gente reconheça a autoridade daquele que faz o milagre. Pedro não fica pasmo com o milagre é grande, mas a admiração dele é com quem fez o milagre. Pedro olha para Jesus e reconhece que não é somente o mestre que está ali, mas é o próprio Filho de Deus. Senhor, eu não mereço ficar perto de ti, sai de perto de mim, eu sou um homem pecador. Pedro reconhece o seu estado. Deus mostra a sua glória para nós, para que nós olhe para nós mesmos e identificamos o quão carentes somos da tua misericórdia. Naquele momento, Pedro está entendendo que o que ele precisava de Jesus não era somente dos peixes para alimentar a sua carne. Ele entendeu naquele momento, quando ele se defronta com o poder de Jesus Cristo, ele entende que ele precisava do perdão de Jesus, da misericórdia de Jesus. Senhor, eu sou pecador. Pedro se prostra diante de Jesus Cristo. Qual vai ser a nossa atitude diante dos milagres de Jesus? Qual vai ser a nossa atitude quando nós olharmos e virmos o poder de Deus em nossa vida? Quando nós olharmos e virmos o poder de Cristo manifestando em nós? Jesus vai dizer para ele: não temas. Esse não temas de Jesus para Pedro é a mesma coisa que Jesus dissesse: Pedro, já estou te perdoando, Pedro. Se você reconheceu no teu coração que você é falho, eu já estou te perdoando, não temas. Pois a partir de agora, versículo 10, a partir de agora serás pescador de homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Duas coisas. Primeiro, Pedro, você viu esse milagre, achou que é grande? Mas não acabou. Milagres ainda vão continuar acontecendo em tua vida. Se você entendesse, você ia dar pelo menos um glória a Deus. Jesus está dizendo: Pedro, não temas, porque milagres vão continuar acontecendo em sua vida. Mas preste atenção, pode aplaudir a Jesus se você quiser, pode aplaudir a Jesus. Mas Pedro, milagre vai acontecer na tua vida, mas não somente nessa dimensão que você viu. Porque a partir de agora, Pedro, você vai pescar e vai pescar muito, mas vai pescar almas para o meu reino. Você vai ser pescador de homens e não de peixes. Pedro, eu vou continuar operando milagres na tua vida, mas vai ser em outra dimensão, numa dimensão muito maior, porque hoje você conheceu o meu poder, você conheceu a minha glória. Jesus deu tudo o que eles precisavam. Naquela noite, naquele dia, o que eles precisavam era de peixes. Uma pescaria frustrada, seguida de um grande milagre. Jesus deu tudo o que eles precisavam. Mas de repente, versículo 11, ainda no versículo 10, Jesus faz esse convite, chamando ele para ser pescador de homens. E você vê que no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
O porquê Jesus operou este milagre? Para que Pedro, a partir daquele momento, conhecesse a Cristo e pudesse estabelecer a sua confiança plena em Jesus. Para que diante do fracasso, ele pudesse conhecer um grande milagre de Cristo em sua vida. Mas que acima de tudo isso, ele pudesse entender que Deus estava o chamando para uma dimensão diferente, para uma vida diferente, para um caminho diferente, para uma história diferente. Jesus está chamando Pedro a ele entender que o que ele queria na vida de Pedro não era somente mostrar aquele único, exclusivo milagre, mas que era que ele, caminhando com Jesus Cristo, ele vivesse debaixo de milagres e fosse usado por Deus também para operar milagres. Ele nos convida aqui nesta noite para um lugar de milagre. Diante do fracasso, pode acontecer o maior milagre da sua vida. Jesus sempre começa ensinando, foi assim que ele fez com os seus discípulos. Começa ensinando. Em seguida ele demonstra o seu poder. Por fim, ele nos chama. Vamos ao mar alto. É hora de conhecer mais a Jesus. Diante do fracasso, uma grande vitória. Diante do milagre, um convite irresistível de Jesus. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Existe milagre de Deus para nós aqui nesta noite. O milagre de Deus vem para nos fazer confiar em Cristo, conhecer o poder de Deus em nossa vida, conhecer a glória daquele que tem o domínio sobre tudo. E uma vez que nós o conhecemos o seu poder, nós não temos medo de confiar plenamente nele. O que é que impede você de confiar totalmente em Deus aqui nesta noite? Diante do fracasso, existe o milagre de Deus. Cristo nos faz entender, para que também possamos receber. O milagre acontece com um sentido muito importante na nossa vida. Cristo opera o milagre para que esse milagre seja um ponto inicial da nossa vida de comunhão com Ele. Ele nos leva para o meio do mar, para ter esta intimidade com Ele, para que nada nos atrapalhe, para que nada nos impeça. Preste atenção, estando a sós com Ele no barco, nós temos condições de conhecer o seu poder, de ouvir a sua voz e de atender ao seu chamado. Levante suas mãos ao alto juntamente comigo. Se você está no barco e Jesus está contigo, é um sinal que você não perdeu e nunca vai perder. Se Jesus está te chamando, é um sinal que Ele vai fazer um grande milagre. Se Ele está te convidando, é porque tem grandes coisas para serem feitas. Preste atenção, talvez você entrou aqui pensando que não tinha mais jeito, não tinha solução, não tinha mais saída para a tua vida. Mas Cristo está dizendo, vamos ao mar, vamos ao mar. Vamos ao mar. Cristo nos leva além. Cristo nos leva além daquilo que você possa imaginar. Ouve a voz de Cristo aqui nesta noite. Ouve a voz de Deus aqui nesta noite. Há um convite de Deus para a nossa vida. Há um convite de Deus para nós aqui hoje. Ainda Ele opera milagres na vida daquele que crê. Ele nos chama aqui hoje. Levante suas mãos. Eu quero perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não recebeu Jesus na tua vida, e você aqui hoje quer entregar a sua vida a Cristo, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Se alguém que está afastado do Evangelho, e hoje você vai voltar para Jesus, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Cristo te recebe. Se você desistiu, se você largou, se você abandonou tudo, Cristo te recebe como filho. Se há alguém aqui nesta noite que você ouviu a palavra de Deus e entendeu o chamado de Cristo para a tua vida, eu convido você a tomar esta decisão. Não é por constrangimento, não é por força, não é por insistência de maneira alguma. Mas se você hoje ouve a voz de Deus falando no teu coração, Cristo te chama, Cristo te recebe, Cristo está pronto para te ajudar. Caso você queira, não deixe para amanhã. Levante suas mãos, venha para Cristo aqui hoje.